Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Apesar de não ser o único país do mundo a jogar fora do seu continente, o fato de Israel, localizado na Ásia, integrar atualmente as principais competições europeias, ainda chama muito a atenção dos mais curiosos. E é por isso que no vídeo de hoje o canal vai te explicar de maneira bem resumida qual o real motivo por trás desta decisão dos israelenses, que agora em 2020 completará 29 anos. Confere só! O Estado de Israel tem uma forte ligação com o futebol desde o início do século XX. Isso provavelmente por influência do Reino Unido, que, segundo a história, ajudou a introduzir o esporte bretão na região bem antes da Primeira Guerra Mundial. Mas, oficialmente, a trajetória do futebol em Israel teve seu pontapé inicial exatamente em 1928, com a fundação da Associação Palestina de Futebol, hoje conhecida como Associação Israelense de Futebol. Vale lembrar que antes da criação do Estado, em 1948, o território de Israel era chamado de Mandato Britânico da Palestina. Aliás, foi com esse nome que eles chegaram a disputar as eliminatórias para as Copas do Mundo de 34 e 38. Bom, diferente do que muitos pensam, mesmo com as tensões históricas criadas com os países árabes da Ásia, Israel já integrou a Confederação Asiática de Futebol por 20 anos. Foi de 1954 a 1974, e representando o continente, até chegou a participar de uma Copa do Mundo, a de 1970. Porém, com o passar dos anos, vários fatos fizeram com que os israelenses aos poucos perdessem o direito de jogar competições na Ásia. O primeiro grande fato aconteceu em 1958, ou seja, apenas 4 anos após sua filiação à Confederação Asiática. Durante a fase de qualificação para o Mundial da Suécia, Israel garantiu sua classificação para a competição sem jogar nenhum jogo. Isso porque Turquia, que na época jogava pela Ásia, Indonésia e Sudão, se recusaram a jogar contra os israelenses. Esse episódio causou um desconforto tão grande para a FIFA que a entidade se viu obrigada a organizar uma espécie de play-off entre Israel e País de Gales para definir quem iria para a Copa. Com uma seleção bem mais fraca na época, os israelenses acabaram perdendo as 2 partidas para os europeus por 2-0. Outro fato importante aconteceu em 1964. Escolhida como sede da Copa da Ásia naquele ano, Israel viu quase todas as seleções do continente se recusarem a jogar a competição. Aceitaram participar apenas as seleções da Índia, da Coreia do Sul e a de Hong Kong. Sendo assim, com um caminho quase livre, a seleção israelense não encontrou dificuldades para ficar com o título. Porém, o boicote dos adversários causou um enorme choque para o futebol do país, que naquele momento se viu quase isolado na Ásia. O fim da trajetória israelense em seu próprio continente aconteceu em meados de 1974, quando a maioria dos membros da Confederação Asiática decidiram expulsar o país da organização. O pedido para a expulsão de Israel foi feito pelos dirigentes do Kuwait e tinha como justificativa o envolvimento dos israelenses na Guerra do Yom Kippur, que também envolveu Egito, Síria e Iraque, em 1973. Mesmo com a decisão já tomada, Israel conseguiu jogar as eliminatórias para a Copa de 1978, ainda pela Ásia. A sua expulsão foi só concretizada no início dos anos 80. Enfim, como estavam impedidos de jogar na Ásia, para não ficar sem competições internacionais, a primeira alternativa para Israel foi aceitar o convite para jogar provisoriamente na Europa. A possibilidade havia sido criada pela própria FIFA, de acordo com questões geográficas estabelecidas pela própria entidade. A aventura na Europa foi rápida, e já em 1983, o país foi colocado como membro da Confederação de Futebol da Oceania. Mas, devido ao baixo nível competitivo da região, já em 1990 eles pediram para sair da organização. E foi assim que em 1991, ou seja, apenas um ano depois, mais uma vez a FIFA interveio e os israelenses acabaram sendo colocados de novo no velho continente.
A princípio, a UEFA só aceitou Israel como membro provisório, mas a partir de 1994 oficializou o país como membro definitivo. Desde então, Israel segue com sua seleção e seus clubes atuando nas principais competições europeias. Na temporada 1992-1993, o Maccabi Tel Aviv entrou para a história por se tornar o primeiro clube israelense a jogar uma Liga dos Campeões. Já a seleção principal, desde 1996, quando fez um amistoso contra a Coreia do Sul, nunca mais entrou em campo contra uma equipe oriunda do continente asiático. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, por favor, ajude o canal e se inscreva no Gol de Canela. Até mais, pessoal!